Olá, bom dia para você que está com a gente aqui no nosso canal, onde fazemos a exposição das Escrituras Sagradas todos os dias em live, segunda a sábado, às 6 da manhã. Eu sou o pastor Adriano Alves, estou feliz por mais este dia, por mais esta manhã que o Senhor nos concede. E é sempre uma boa oportunidade estarmos enchendo a nossa mente com a palavra de Deus antes de começar o nosso dia. É a melhor maneira de você fazer a inicialização da sua mente aí ao acordar, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas. E eu já quero colocar aqui na sua tela qual é o versículo do dia. Vamos lá? Está aí na sua tela, Daniel, capítulo 6, e no versículo 28. Diz o texto: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então hoje vamos falar sobre Daniel. Ora, Daniel, de acordo com as Escrituras Sagradas, foi um jovem cativo levado na primeira leva de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia. A prosperidade de Daniel está registrada em seu livro e é sintetizada com estas palavras que acabamos de ler. E eu acho esse texto maravilhoso, porque nós estamos falando de um jovem raptado da sua família na primeira leva dos judeus para a Babilônia. Ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada pelo resto da sua vida. Poderia viver revoltado com tudo e com todos. Poderia se entregar aos costumes vis daquela nova cultura. Mas nenhuma coisa e nem outra aconteceu. Nem viveu revoltado, nem se entregou ao pecado, aos costumes vis, às práticas ruins daquela sociedade, daquela cultura. Nem uma coisa nem outra. Nenhum dos dois extremos conseguiu raptar o coração do jovem raptado. Ele foi raptado enquanto uma pessoa, mas o seu coração não pôde ser raptado, porque estava firme em seu propósito do Senhor. Ele continuou firme, e ele atravessou os 70 anos de cativeiro, prosperando. Existem registros de Daniel no 3º ano do reinado de Ciro. Provavelmente ele não retornou a Jerusalém, devido à sua idade avançada, porque a viagem durava cerca de 3 meses da Babilônia para Jerusalém. Ora, o fato inalienável aqui, ou seja, o fato inseparável aqui da vida de Daniel, é que ele prosperou em pleno exílio, em pleno cativeiro, em plena crise. No capítulo 6, você vai poder ler depois na sua Bíblia, que Daniel sobreviveu à cova dos leões. Ele era um dos principais governadores da Babilônia, e as pessoas ficaram com inveja dele, fizeram lá uma cilada, armaram uma armadilha para pegar ele e, por fim, ele foi condenado e jogado na cova dos leões, a passar lá uma noite com os leões. E você vai ler no capítulo 6 a forma maravilhosa como Deus livrou Daniel daquela situação. E ele já estava com 80 ou 90 anos, estava aí na casa dos 80 anos. Mas ainda tinha muito para fazer, porque haveria de prosperar até o término do cativeiro. Então, o segredo da prosperidade de Daniel
é implícito no texto, a sua fidelidade a Deus se manteve nas condições adversas. O que você faz quando os ventos estão soprando contra os seus sonhos? O que você faz quando a vida traz para você furacões e tempestades, condições adversas? Quando você está tirando a sua carteira, você precisa responder lá no teste, na prova, né? No seu teste de conhecimento, o que fazer em condições adversas, chuvas, ventos, enfim, as intempéries da vida. Você precisa saber o que fazer no momento em que você está nas intempéries da vida. E o segredo da prosperidade de Daniel é justamente se manter firme em Deus em condições adversas. Vou colocar outro versículo aqui para você, que é Eclesiastes capítulo 11 e no versículo 4. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 11 e no versículo de número 4. Já está na sua tela, né? Vamos ler então. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Essa palavra aqui é tremenda, porque muitas pessoas ficam esperando condições perfeitas. São as pessoas perfeccionistas. Quem fica esperando condições ideais de temperatura e pressão nunca tira seus sonhos do mundo das ideias. O cemitério está cheio de invenções, de boas ideias, de projetos que nunca vieram à luz, mas que foram enterrados juntos com os seus donos. Como diz aquela frase, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Aí tem outra frase mais forte ainda que essa, que diz, quem é bom em desculpa, não será bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas, jamais será bom em coisa alguma. Daniel não se entregou ao sabor das circunstâncias, das condições adversas. Ele não se entregou. Daniel aprendeu a prosperar no meio da crise. Daniel se tornou um porta-voz do grande Jeová dos Hebreus para o mundo. Daniel foi o mais ilustre dos governadores da Babilônia. Por isto, neste dia eu quero convidar você para uma atividade. Sabe por quê? Nós vivemos em uma sociedade que anda cultuando o trauma. Nós temos terapeutas hábeis, como em nenhum outro momento da história da civilização humana. Nós temos uma metodologia avançada para tratar as marcas das intempéries da vida nas pessoas, para tratar condições adversas. Mas quanto mais recursos terapêuticos nós temos em nossa geração, mais parece que as pessoas ficam venerando os seus dodóis. Ai, olha aqui o meu dodói. Eu ouço isso o dia inteiro. Eu cuido de 3 pimpolinhos aqui e toda hora alguém está dizendo, olha o meu dodói. E nós vivemos em uma geração de pessoas infantilizadas que ficam venerando, amando, adorando os seus dodóis, cultuando os seus traumas. E muitas pessoas passam anos tratando de coisas que, em outras gerações, estariam superadas em meses ou semanas.
Isso é fruto da nossa capacidade idiótica de ficar sentindo dozinha de nós mesmos. E eu já falei várias vezes aqui da palavra autocomplacência. Essa capacidade de ficar olhando para o tamanho da nossa dor e veja como eu sofro. Oh, como eu sofro. Oh, vida. Oh, céus. Como dizia aquele desenho animado. Eu quero lhe convidar a parar de ficar sentindo dozinha de você mesmo. Pare aí de ficar, ó vida, ó céus, olha o meu dodói. Você já viu o meu dodói? Olha aqui meu dodói. E aí fica contando e contando e revivendo aquela história e dizendo, ai, como eu sofro. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu sei o que é atravessar tragédias capazes de fazer o coração palpitar e disparar no peito e fazer um teste cardíaco. E me mostrou que pelo menos o meu coração estava bom. Eu não estou aqui zombando da dor de ninguém porque eu sei o que é viver dor. Mas eu estou aqui lhe desafiando a olhar para si mesmo e contemplar o ridículo, que é continuar vivendo este looping eterno de veneração ao seu trauma, de veneração à sua dor. Daniel prosperou na crise, porque escolheu não viver olhando para a dor, para os traumas, para os seus colegas que morreram na invasão babilônica, para a saudade dos seus pais, da sua história que seria tão linda porque ele era um dos nobres de família real, porque na primeira leva os babilônios levaram presos, cativos, para a Babilônia os jovens que tinham capacidade, que tinham formação, jovens da nobreza de Jerusalém, de famílias reais, jovens saudáveis, jovens de família, foram arrancados do seu seio familiar, da sua cidade, da sua história, da sua cultura, foram levados acorrentados em uma viagem de 3 meses até chegar na Babilônia e começaram o processo de aculturamento naquela nova sociedade. E ele poderia, sim, viver o resto da vida traumatizado ou se entregar logo de vez às práticas, ao pecado, à iniquidade, a tudo aquilo que ele poderia viver naquela nova cultura. Porque caráter você observa-se na vida daqueles que estão longe dos olhares de quem o conhece, ou quando você está sozinho. Então, meus amados, Daniel não ficou ali, ai como eu sofro. Para superar os nossos traumas, precisamos de uma solene decisão. E por isso a atividade de hoje é essa. Abandone o hábito da autojustificação. Joga fora suas desculpas, elas não vão servir para nada. Joga no lixo. Não valorize tanto o seu ego. Você não estaria vendo essa live ou esta série de mensagens com versículos sobre prosperidade, ou a série que está aqui nesse canal ou nessa página, onde quer que você esteja me acompanhando, você não estaria me vendo se eu esperasse condições ideais. Ou estes livros que, com a graça de Deus, eu tenho escrito e estou escrevendo este agora, nesta série, você não o leria ou não, nem sonharia em receber uma mensagem como esta, se eu esperasse condições ideais de temperatura e pressão. Não teria nada disso aqui para você. Tem um outro texto na Bíblia, eu não vou achar agora, porque eu demoraria um pouquinho para achar,
Mas é aquele versículo que diz assim: o preguiçoso diz, eu não vou sair lá fora porque vai que tem um leão. Vai que ele me come. Atividade para você hoje, aí no seu caderno, no seu bloco de anotações. Escreva agora os seus projetos. Escreva agora aqueles projetos que ficaram parados esperando as condições ideais de temperatura e pressão. Você sabe quais são. Então pegue ele agora e escreva. Escreva, você vai separar um momento aí no seu dia, quem sabe agora você não pode, né? Tá na correria. Essa meditação é justamente para os momentos que antecedem o seu dia, o seu trabalho. Mas você vai ter um momento em que você vai parar, vai pegar o seu caderno, o seu bloco de anotações no celular, no tablet, no computador, e você vai escrever os projetos que ficaram parados esperando condições ideais de temperatura e pressão. Aí, o que você vai fazer? Depois que você escrever, você vai orar sobre eles, vai apresentar eles na presença de Deus e ficar em silêncio, em oração em silêncio. Porque oração não é só falar, não. A melhor parte é ficar em silêncio na presença de Deus, deixando o Espírito de Deus fluir, a sua paz, sua voz, e ele vai segredando ao seu coração a sua vontade. Então você vai escrever. Na frente desse projeto você vai escrever qual o próximo passo. Não se preocupe em ter as condições ideais de temperatura e pressão, mas escreva o próximo passo. Porque o perfeccionismo é paralisante. Essa atividade tem por objetivo induzir a sua mente para o poder de simplesmente começar a fazer. Porque, como está aqui na sua telinha, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se Daniel tivesse ficado cultuando seus traumas, se Daniel ficasse venerando seus dodóis, né? Olha aqui, olha, dodói, dodói. Paulo disse, Coríntios, eu não pude dar alimento sólido porque vocês ainda vivem como crianças. Muitas vezes nós queremos nessa geração viver como crianças, cultuando os nossos dodóis. Essa palavra é dura porque traumas realmente são dodóis, são doloridos. Mas chegou a hora de ser curado, chegou a hora de ser sarado. Chegou a hora de aprender com Daniel a tomar a solene decisão, a inabalável decisão. A decisão de viver o novo de Deus, a decisão de prosperar em meio à crise. Mas eu estou vivendo aqui em uma situação tão adversa. Condição adversa. Mas toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Há uma unção nesse momento e eu quero orar junto com você. Vamos orar agora no nome precioso e poderoso de Jesus. Querido Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esta boa oportunidade de estar aqui em sua presença. E diante da sua face, querido Senhor, eu quero pedir, em favor de cada um dos seus filhinhos, das suas filhinhas, que estão ouvindo esta palavra e entendendo a sua palavra, estão decididos a viver o novo. Traz a cura, querido Senhor. Derrama o bálsamo sobre estas feridas, sobre estes dodóis, sobre esta autocomplacência, sobre esta capacidade de sentir dozinha de si mesmo. Derrama, meu querido Espírito de Deus, derrama o bálsamo agora sobre esta vida.
o bálsamo de Gileade. Oh, Ramassu Yaman Lesu Kamasevenian La Sefenica Belusu Fayasefenica Delasu Ramase Alasevenian Ulamasevenica. Seja curado agora, seja curada agora. Seja curada agora em nome de Jesus. Tenha sua alma curada, a sua psique, a sua emoção, as suas emoções. Agora, cura, querido Senhor. Oh, querido Espírito Santo, traz a cura, traz a restauração agora, querido Senhor. Cura a alma, cura a mente, cura as interações psicossomáticas, neuronais, as sinapses, estes trilhos cerebrais que foram desenhados ao longo destes dias ou meses ou anos, estes trilhos que foram pisados e este cérebro se acostumou sempre cair na reclamação. É meia dúzia de palavras e ele volta e ela volta no mesmo tema e ele volta no mesmo comportamento, que é ficar sentindo dó de si mesmo. É um trilho cerebral que já está lá materializado, um trilho neuronal, que o cérebro, que é plástico, acostumou a viver. Mas a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então temos um novo dia. E a neurociência nos ensina que todos os dias nascem novos neurônios. E, portanto, a nova oportunidade para construir uma nova plástica, novos trilhos, novas histórias, novo comportamento, nova mentalidade, nova maneira de pensar e de agir e de reagir. Em nome de Jesus, que haja este novo de Deus nessa mente, nesse cérebro, nessa vida, que o seu coração seja um coração conforme o coração de Deus. Agora, em nome de Jesus, receba o novo de Deus aí. Receba o novo de Deus aí. Receba o novo de Deus aí. No nome poderoso de Jesus. Que o seu dia seja um dia transformador, um dia abençoador, um dia de prosperidade. Que o seu dia seja próspero no poderoso nome de Jesus Cristo. E que você possa exercitar a sua mente. Essa atividade que eu passei hoje e todas as outras atividades que diariamente estamos passando aqui são atividades poderosas para exercitar a mente, que é a mente é preguiçosa. A mente é aquele preguiçoso que diz: eu não vou sair lá fora porque tem um leão e vai que ele me pega. A mente é esse ser preguiçoso que fica bloqueado dentro da casa, com medo do leão devorar. Por isso precisa exercitar. A mente sempre vai escolher o cérebro. Ele foi projetado para poupar energia, então sempre vai escolher o que é mais fácil, que dá menos trabalho. Exercite. Exercite a sua mente com a palavra, decore versículos bíblicos. Estes versículos que eu tenho passado aqui diariamente, selecione ele ou outros que você sentir para decorar. Passe o dia hoje repetindo: e Daniel prosperou, e Daniel prosperou, até o reinado de Ciro. Com 80 anos ele estava lá na cova dos leões, prestes a viver muitas coisas ainda até o 3º ano de Ciro. Passou um bom tempo, ele ainda tinha coisas novas para viver. Não interessa o que você está achando aí da sua vida. Se você é um adolescente que, porque, sei lá, um trauma aí aconteceu na sua vida e você é um adolescente que está dizendo: ah, minha vida acabou.
Apesar de que os adolescentes não estão numa live às 6 da manhã agora, mas podem estar ouvindo a gravação aí depois, né? Ou quem sabe você é um jovem que vive em ansiedade. Ou quem sabe você está na crise da meia-idade. Ou quem sabe você já está na terceira idade. E sempre repetindo estes trilhos cerebrais de dar desculpa e nunca será bom em mais nada se for muito bom em dar desculpa. Mas agora jogue essas desculpas no lixo. Jogue fora. Porque Deus tem novas coisas para você. O Senhor Jesus diz: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Graças a Deus por essa palavra.